Here it comes! Boom shakalaka! Boa tarde, meus espectadores, meus assinantes. Cá estou eu com mais um vídeo no Boom Shakalaka. E o vídeo de hoje é mais uma vez sobre Triple Doubles. Eu já falei 3 vezes sobre Triple Doubles nesse canal. Foi no meu primeiro vídeo, quando eu falei que a NBA estava revertendo os Triple Doubles. Teve o vídeo do Triple Double improvável, do Ben Uzoh. E teve o vídeo do Triple Double do Draymond Green, que ele conseguiu com apenas 4 pontos. E o Triple Double, ele é o assunto do momento da NBA. Nunca tivemos tantos Triple Doubles em uma temporada só. Até o momento, até o instante que estou gravando esse vídeo, já são 94 Triple Doubles na NBA. Só ontem foram 3, e nesse ritmo, até o final da temporada, o número final deve ficar entre 110 e 120 Triple Doubles. E agora eu vou falar para vocês do único Triple-Double brasileiro da história da NBA. E agora vocês estão pensando, esse cara tá maluco, esse cara tá errado, esse cara tá bêbado, nenhum brasileiro conseguiu um Triple-Double até hoje na NBA. E eu vou lhes provar que vocês estão errados. Um brasileiro já conseguiu sim um Triple-Double na NBA, mas eu vou segurar o suspense até o final do vídeo. Antes de dizer quem é, eu vou falar de alguns jogadores brasileiros que chegaram perto de conseguir um Triple-Double em uma partida da NBA. Primeiro eu vou falar do Nenê. Eu selecionei 5 jogos onde o Nenê ficou perto de conseguir um Triple-Double. O primeiro jogo é esse jogo entre o Wizards e Bobcats, que foi em 2013. O Washington perdeu o jogo e o Nenê, em 29 minutos, conseguiu 21 pontos, 7 rebotes e 7 assistências. Ele ficou a 3 rebotes e 3 assistências de conseguir um Triple-Double. O próximo jogo que eu vou falar do Nenê é um jogo que foi disputado há menos de um ano atrás, foi no dia 13 de abril de 2016, um jogo entre o Washington Wizards e Atlanta Hawks. O Nenê, em 28 minutos, conseguiu 19 pontos, 8 rebotes e 8 assistências. Esse foi o jogo que o Nenê chegou mais perto de conseguir um Triple-Double, faltaram 2 rebotes e 2 assistências. Agora jogos pelo Denver Nuggets. Essa vitória apertada contra o Memphis, 108-107, aconteceu no dia 5 de dezembro de 2010, e o Nenê foi o grande destaque do time do Denver. Em 37 minutos ele fez 27 pontos, pegou 11 rebotes e deu 6 assistências. Ele ficou a 4 assistências de um Triple-Double. O próximo jogo dele pelo Denver Nuggets é esse contra o Portland Trail Blazers, uma vitória por 19 pontos de diferença. Esse jogo aconteceu em fevereiro de 2004. Em 37 minutos, vejam as estatísticas dele: 20 pontos, 6 rebotes, 7 assistências e 6 roubadas de bola. Novamente, ele não chegou tão perto assim do Triple-Double, mas são números muito fortes que o Nenê conseguiu nessa partida. O próximo jogo do Nenê, que ele teve estatísticas muito boas, é Denver Nuggets 93, New Orleans Hornets 80. Esse jogo foi em março de 2010 e o Nenê, em 36 minutos, conseguiu 20 pontos, 6 rebotes, 5 assistências, 5 roubadas de bola e 3 bloqueios. Ele realmente não chegou perto de um Triple-Double, mas percebam que ele ficou a 2 bloqueios de um 5x5, que é quando o jogador consegue pelo menos 5 unidades em cada uma dessas 5 estatísticas. Para ele faltaram apenas 2 bloqueios. Agora eu vou mostrar 2 partidas do Anderson Varejão jogando pelo Cleveland Cavaliers, quando ele chegou perto de conseguir um Triple-Double também. A primeira é essa, contra o Washington Wizards, dia 30 de outubro de 2012. Foi a primeira rodada da temporada 2012-2013. O Anderson Varejão, em 37 minutos, conseguiu 9 pontos, 23 rebotes e 9 assistências. Ele ficou então a 1 ponto e a 1 assistência de conseguir um Triple-Double. O segundo jogo do Varejão que eu separei foi uma vitória de 117-109 no Denver Nuggets em janeiro de 2014. O Varejão nesse jogo conseguiu 7 pontos, 16 rebotes e 7 assistências. Isso em apenas 30 minutos. Ele ficou a 3 pontos e a 3 assistências do Triple-Double, mas se de repente ele tivesse jogado alguns minutos a mais, talvez ele tivesse conseguido esse Triple-Double fora de casa contra o Denver Nuggets. Agora o próximo jogador, o Leandrinho. Também separei 2 jogos dele. Esse primeiro foi em 2009 contra o Oklahoma City Thunder. O Leandrinho foi o grande destaque da partida. Em quase 42 minutos, ele fez 41 pontos, 7 rebotes, 7 assistências e 6 roubadas de bola. Também pelo Phoenix Suns, agora em 2007, contra o Washington Wizards, uma vitória por 22 pontos de diferença. O Leandrinho, percebam, vindo do banco de reservas, jogou 36 minutos, conseguiu 10 pontos, 6 rebotes e 11 assistências. Nesse jogo, ele ficou a 4 rebotes de conseguir um Triple-Double. Vamos falar do Thiago Splitter agora. Separei 2 jogos dele. Esse primeiro foi em novembro
novembro de 2012, uma vitória contra o Washington Wizards, e o Thiago Splitter, vindo do banco, conseguiu 15 pontos, 12 rebotes e 7 assistências. Mas percebam que ele jogou apenas 23 minutos. Então talvez essa tenha sido a melhor possibilidade para um brasileiro conseguir um triple-double. Ele precisaria de mais 3 assistências, e se tivesse jogado de repente 38, 40 minutos, é bem provável que isso pudesse ter acontecido. Mas não conseguiu. O segundo jogo que eu separei do Splitter foi uma vitória sobre o Denver Nuggets em março de 2014. Nesse jogo, como titular, ele conseguiu 8 pontos, 12 rebotes e 7 assistências. Faltaram 2 pontos e 3 assistências. Novamente, ele jogou apenas 26 minutos. Talvez, se tivesse jogado um pouquinho mais, poderia ter chegado mais perto do feito. E para finalizar, um jogo do Marcelinho Huertas contra o Houston Rockets, uma derrota por 39 pontos nessa temporada. O jogo foi em dezembro de 2016. O Marcelinho começou de titular, inclusive foi a única partida do Marcelinho Huertas na carreira dele com o Los Angeles Lakers que ele começou como titular. Foram 10 pontos, 7 assistências e 5 roubadas de bola. Bom, eu mostrei 12 jogos em que brasileiros chegaram perto, ou às vezes não tão perto, de conseguir um triple-double. Então por que eu falei no início do vídeo que um brasileiro conseguiu um triple-double? Bom, dia 7 de outubro de 2015, na pré-temporada da NBA, o Bauru, time brasileiro, foi jogar um amistoso contra o New York Knicks. E nesse jogo, o armador do Bauru, o Ricardo Fischer, ele conseguiu um triple-double em pleno Madison Square Garden. Isso, inclusive, foi muito pouco divulgado na época. Eu acho que deveria ter sido melhor divulgado, porque é um grande feito um jogador brasileiro conseguir um triple-double no Madison Square Garden. O Ricardo Fischer acabou o jogo com 11 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Esse era o primeiro jogo da pré-temporada dos Knicks, era a estreia do Kristaps Porzingis com a camiseta do New York Knicks, e foi um jogo bastante assistido à época, justamente pela estreia dele. Era um jogo de pré-temporada, não era um jogo de temporada regular e nem um jogo de playoffs, mas é um jogo da NBA. Então, o que eu afirmei no início do vídeo vale. Temos um brasileiro que conseguiu um triple-double na NBA, e ele é Ricardo Fischer. Ele nunca jogou na NBA, mas ele já jogou uma partida da NBA, e foi nessa única partida que ele conseguiu um triple-double. Então é isso, aposto que vocês não sabiam dessa informação, realmente ela não foi muito divulgada na época, mas eu estava assistindo esse jogo na televisão ao vivo e eu percebi quando o Fischer fez um triple-double. E agora no final do vídeo eu vou mostrar todos os lances do Ricardo Fischer nessa partida, todos os pontos, todos os rebotes e todas as assistências dele na ordem em que eles aconteceram na partida, e vocês podem ver como este jogador brasileiro conseguiu o primeiro triple-double do país na história da NBA. Mais uma vez, muito obrigado e fiquem com os vídeos desse jogo. Até a próxima!